No encerramento do ano, o Senado Federal realizou um debate sobre os 25 anos da Constituição Federal na visão dos trabalhadores em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa na última segunda-feira. Foram convidados representantes das principais centrais sindicais do país para discutir avanços e retrocessos na legislação brasileira ao longo desses anos, além de direitos dos trabalhadores que ainda não foram contemplados. O secretário-geral da nova Central Sindical de Trabalhadores e também presidente da Contrato, Moacir Roberto Techa Arisvaldi, lembrou em seu pronunciamento algumas garantias trabalhistas concedidas pela Carta de 1988, como o direito de greve, jornada de 44 horas, licença paternidade e a ampliação da licença maternidade. Acho que é reviver a Constituinte. Acho que 25 anos atrás, esse corredor aqui parecia um formigueiro. E o interesse de todo que era lado. Tinha a questão da área social, tinha a área dos empresários, havia um choque permanente entre nós, os trabalhadores, com os interesses sociais, e o Centrão, comandado por Caiado, certo? E é um jogo de interesse. E foi uma disputa muito forte. Eu acho que é onde que os trabalhadores ainda tiveram algumas vitórias. Muito difícil. Mas a questão dos direitos sociais, de uma constituinte cidadã, aonde que foi dito por Ulisses Guimarães, nós tivemos alguns avanços que eu acho que nós devemos lutar muito por ela. A reunião foi presidida pelo senador Paulo Paim. Para ele, é fundamental que os trabalhadores ocupem espaço dentro do Congresso Nacional. Com certeza absoluta, as coisas nessa casa estão acontecendo, o caso é Congresso Nacional, né? Câmara e Senado, e se os trabalhadores não participarem ativamente, não ficarem em estado de alerta, não ficarem vigilantes, de repente passam projetos que vão, na verdade, oficializar por vias confusas e transversais aquilo que nós chamamos que o negociado está acima do legislado. Isso é grave, é grave. Estão tirando do trabalhador aquilo que é assegurado pela CLT e pela própria Constituição. Por isso, esse debate na Comissão Geral vai permitir que a Casa saiba exatamente o que está acontecendo e o que pensam os sindicalistas. Na ocasião, Paim também se posicionou a respeito da decisão do Ministério do Trabalho, que pretende permitir a contratação temporária de trabalhadores da área de turismo. Claro, é isso que nós estamos debatendo, porque com a desculpa de grandes eventos, você começa a flexibilizar o direito dos trabalhadores. Como, por exemplo, dizer que alguém pode trabalhar 14 dias sem nenhum tipo de compromisso pela parte empregadora, não assina carteira, não faz contrato, não faz nada. E poderá, depois que assina o contrato ainda, de 60 e 60 dias, ele pode renovar o contrato sem que isso crie o vínculo empregatício permanente. Isso tudo é um absurdo que nós vamos trabalhar contra, e essas audiências visam fazer esse bom debate para evitar que isso aconteça, que seria um retrocesso na relação empregado-empregador. A reunião extraordinária teve alguns encaminhamentos para que se discuta a lei do terrorismo, da liberdade, o projeto de lei de greve, entre outros assuntos de interesse dos trabalhadores para o ano de 2015. Na verdade, são 3 encaminhamentos básicos. Primeiro, que a lei do terrorismo passe pela Comissão de Direitos Humanos. Segundo, que também considero importante, que a gente faça o ano que vem uma comissão geral no plenário do Senado para debater principalmente a forma como querem criminalizar os movimentos sociais e também para falar da liberdade, da igualdade e da luta contra todo tipo de preconceito. E, por fim, que a gente faça uma reunião aqui na comissão, chamando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, chamando deputados federais, senadores, para debater os direitos dos trabalhadores. Porque, segundo os sindicalistas, há uma série de ameaças
que seriam retrocessos em matéria, inclusive o texto da Constituição, que estão tramitando nas duas casas, como, por exemplo, regulamentar trabalho escravo e a terceirização. O debate contou ainda com a participação do diretor de Assuntos Jurídicos da nova Central Sindical, vice-presidente da Contrato e presidente do Sintoresp, Francisco Calazans Lacerda. Nossa Constituição Federal ela é avançadíssima. Ela tem os princípios básicos do humanismo, né, dos direitos humanos, mas o que se vê é que ela está sendo desacatada. Então, essa iniciativa do senador Paulo Paim é de fundamental importância para que esses princípios contidos na Carta Magna sejam retomados, sejam acatados, sejam respeitados. Então, essa comissão que vai ser feita para esse diálogo, para esse debate, é de suma importância. Ao finalizar, o senador Paim diz que pretende discutir em plenário a falta de regulamentação de dispositivos constitucionais, assim como as medidas que restringem os direitos dos trabalhadores.